provando que você não conseguiu e falando, tá vendo? Mais uma vez, eu não consegui. Você reforça um circuito neural, uma crença de que você não é bom, de que você não merece sucesso. E muitas vezes, bem, lembra o exemplo? Que você tá falando assim, sai daqui do fundo do poço, vem pra cá, eu sei sair. A pessoa não quer sair porque ela acha que ela merece ficar no fundo do poço. Ela não se sente merecedora de fazer. Aí muitas pessoas me perguntam todo dia: como é que eu dobro o meu lucro? Empresários digitais, né? Como é que eu dobro o meu lucro? Como é que eu triplico o meu rendimento? O cérebro dela acha que ela não merece dobrar ou triplicar. Então, quando ela tem a possibilidade de crescer, manda mais orçamento, vem mais cliente mandando orçamento, aí ela vai lá, ela dá um jeito de se sabotar. Ela demora para mandar orçamento, ela muda um número errado, ela não fala estranho com o cliente, ela dá um jeito de se sabotar. Ela tem medo de crescer. Bem, muita gente hoje não tem medo do fracasso, tem medo do sucesso. Tem medo. E se der certo? O EC. E se der certo? EC. A minha empresa que eu quero montar. E se? Agora vou ter que cuidar de funcionário, vou ter que fazer não sei o quê. Qual que é o próximo nível da sua empresa? Qual que é o seu próximo nível empresarial? Qual é o próximo? E se você conseguir chegar lá? Ah, não, se eu ficar rico, as pessoas vão pedir mais dinheiro, vão achar que não sei o quê, vão achar que o Marcelo ficou louco, eu vou ter que menos contato com as pessoas que eu tinha antes. Então, e se der certo? A pessoa tem medo do e se. Esse é de... Pô, Marcelo, tudo a ver o que você trouxe. Muito. Ô, gente, tá tomando nota? Se você tá perdendo de tomar nota desse conteúdo incrível, de como funciona a mente humana, o Marcelo tá trazendo neurociência pura para nós aqui. O EC, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na França sobre performance em vendas no Instituto Renault, Instituto Mundial, que envolvia também Louis Vuitton. E num dos... onde eu fui apresentado em um documentário do Rafa Nadal. Legal. A máquina. Rafa Nadal, a máquina esportista. E tem uma particularidade muito interessante que ele falou o seguinte do EC, do bug. Isso é cientificamente comprovado que você tem um apagão de milésimos de segundo, especialmente no teu esporte, eu diria que em qualquer esporte onde há saque, onde há o início. Sempre quando você pensa no resultado que esse saque vai trazer, você tem um bug e você erra, ou não é da maneira que você desejava. E o Nadal fala exatamente isso no saque dele. Toda vez onde ele tinha de pensar sobre o resultado futuro que ele entregaria através do saque, ele errava, não acertava. Inclusive, nesse documentário, o tio dele incluiu aquela porção de tiques. Tirar a cueca da bunda, coçar, tirar e tudo mais. Aqueles tiques foram inseridos no Rafa Nadal pelo tio dele para ele ganhar tempo de respirar, porque ele sempre foi um cara com muita energia. E ele fala que esse bug é uma verdade. Então, você não pode pensar no futuro da tua entrega. Isso acontece que é exatamente o que você está falando. Cara, para de pensar no EC, para de pensar no futuro. Se você está preparado, você tem propósito, você tem intencionalidade, para cima. Vai para cima. E eu quero concluir isso falando o que eu costumo levar da história de Pedro. Pedro, quando teve aquela passagem que eles estavam cruzando o mar da Galileia, estavam os 12 apóstolos dentro daquele barquinho. Tempestade, onda batendo no casco, vento, e chega Jesus andando sobre as águas e todos ficam apavorados. E Pedro identifica Jesus e vê que Jesus está andando sobre as águas e fala: mestre, me chama que eu vou até você. Tinham 12 pessoas naquele barco, 12 discípulos. Quem foi o cara que se propôs a sair? Pedro. Você também tem de ser Pedro. Porque tudo ao teu redor conspira a você não sair da tua zona de conforto, como o Marcelo bem falou, do teu buraco. Então, você tem que ter intencionalidade. Cara, eu vou sair da minha zona de conforto. E foi o que Pedro fez. Ele foi o único, mestre, me chama que eu vou até você. E foi o que aconteceu. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas o que aconteceu, Marcelo? A condição fora do barco fez com que
Pedro tirasse os olhos do seu objetivo. O vento no cabelo dele, a água batendo na canela, no joelho, ele passa a olhar para um lado, olha para o outro, e o que acontece? Ele afunda e começa a se afogar e grita: Mestre, eu vou perecer, estou me afogando, me salva. E Jesus salva Pedro. E Jesus ainda fala assim: homem de pouca fé, por que você não acreditou? E olha só, Pedro é resgatado por Jesus, eles voltam andando sobre as águas, mais um milagre, né? Eles voltam andando sobre as águas, entram no barco, Jesus fala assim: cessa, vento, cessa a tempestade. O aprendizado disso é exatamente hoje a nossa vida. Todos estamos num barco, numa zona de conforto boa ou ruim. Só que quando eu saio dessa zona de conforto, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter propósito, tenho que ter objetivo, porque tudo ao redor, como você falou, Ben, passei a ganhar um pouco de grana, passei a isso ou aquilo, eu desvio o meu foco do meu propósito, que é qual propósito? Tem que ter propósito. E aí você vai afundar. Então não tira os olhos do teu propósito, porque tudo ao teu redor vai querer que você tire os olhos do teu propósito. Teu problema familiar, teu problema no trabalho, saúde, a tua falta de conhecimento e você não vai buscar conhecimento, pessoas que dizem que você está no caminho errado. Então essa é a nossa realidade. Isso é uma verdade para mim todos os dias. Eu tenho de sair do meu barco, eu tenho de sair da minha zona de conveniência, de conforto, porque ela me faz ficar no conforto, com cocô até o nariz. Tanto é que você falou mesmo, o exemplo de agressão familiar. Se a zona de conforto fosse só um lugar bom, gente, mulheres, infelizmente, agredidas há anos no seu relacionamento, em casa continuam nisso por anos. Ah, mas é opressão. Mas é uma zona de conforto. Eu já sei o que eu sofro e lá eu fico. E não saio desse buraco de destruição. É quase como se fosse um sadomasoquismo. Exato. É um ciclo do sadomasoquismo. Da destruição. Porque na psicologia eles chamam de fixação, que é quando ocorre um momento e a fixação se dá pela repressão. Você foi reprimido de ter expressado, de ser você lá atrás, uma emoção parada, uma raiva, uma tristeza, né? Você queria chorar, você queria fazer alguma coisa, e o ambiente e as pessoas ao seu redor não te deixaram. Cala a boca, para de chorar, toda hora chorando. Estão conversando, não tá vendo? Né? Pai fala pro filho. Repressão. Repressão, reprimido. Causou-se uma fixação. E a pessoa, ela vai ter uma tendência a repetir padrão. Bem, você já notou que várias pessoas, quando estão tentando passar um teto financeiro, elas passam e depois voltam ao patamar que elas entendem que elas merecem? Ou você já notou? Ciclos, você mesmo falou, que em relacionamentos tóxicos e abusivos, a pessoa repete padrão? Repete padrão. Encontra o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de mulher, a pessoa toma um pé na bunda, ou a pessoa toma, a pessoa, naquele caso, passou a perna, né? Alguém passou a perna. Aí depois, anos depois, passa a perna de novo nela. Passa de novo nela. Então a pessoa repete padrão. De padrões. Repete padrão na finanças, repete padrão no lado profissional, repete padrão no relacionamento. Quase como se fosse aqui tem um ar-condicionado. Você coloca ele no 21. O que acontece? Você chega na sala, tá 26 graus. Aí vai 26, 25, 24, 23, 22, 21. Quando bate 20, pum, ele desliga. Sim. Desligou, volta para 20, vai para 22, aí ele liga de novo. Então você tá com o cérebro hoje de fazer X mil reais, últimos 6 meses de vida, é uma média lá, tá? X mil reais, né? Você tá no 21 graus. Hoje, o merecimento que você tem, ele é igual ao resultado dos últimos 90 dias de vida. Os hábitos que você colocou na tua vida nos últimos 90 dias de vida. A cabeça de quem faz 10 mil reais é diferente da cabeça de quem faz 50 mil reais. Perfeito. Que é diferente da cabeça de quem faz 250 mil reais. O nível de merecimento, de estresse, de pressão, de pancada é outro. Então você precisa de trabalhar o teu cérebro para aguentar mais pressão. Porque você vai dar um jeito de se sabotar. Porque você tá no 21 graus. Ok. Verdade. E você vai repetir padrão. Então, enquanto você não olha para trás e vê qual é o padrão que eu tô repetindo,